Ok, vamos fazer agora um one-page review do tal do Present Perfect, ok? Então, revisãozinha de Present Perfect. Vamos ver o que eu tenho aqui. Primeira coisa, vamos recobrar a estrutura do Present Perfect. Então, eu tenho o seguinte, quando eu tenho um tempo perfeito, qualquer tempo perfeito, presente, passado ou futuro, o que eu vou ter, ó? Eu vou precisar do verbo to have mais um particípio. Recordando que o particípio é aquela terceira coluninha dos verbos, ok? Se é present perfect, present é a forma do verbo have e perfect é o particípio. Então, ó, present perfect, I have, que é o presente do verbo to have para a pessoa I have visited London, ok? Visited é o particípio do verbo to visit. Geralmente, quando o verbo é regular, o particípio é exatamente igual ao passado, ok? Então, só recordando, verbos que no passado terminam em ed, no particípio vão terminar em ed também. Vai ser a mesma estrutura, ok? I have visited London, ok? Tem aqui uma outra marcação, she. She has played that game many times. Então, she, presente do verbo have para she é has, seguido de um verbo no particípio. Por acaso aqui eu peguei dois verbos que são regulares, ok? Veja a diferença agora. Vamos trabalhar aqui no uso. Então, veja primeiro, ó. I have visited London, ok? Eu tô falando de alguma coisa que aconteceu, mas eu não sei quando aconteceu, ok? Eu só sei que eu fui. O importante aqui é dizer que eu fui. Em algum momento da minha vida, eu fui a Londres. E esse é o primeiro uso do present perfect. Então, eu vou usar o present perfect quando o que aconteceu é mais importante do que quando aconteceu. Eu tô falando de passado, sem mencionar um tempo. Então, eu não sei quando, eu não tenho aqui uma data, mas eu sei que eu fui e é isso que importa. O segundo exemplo, she has played that game many times, até pela marcação many times, eu percebo que é uma coisa que aconteceu mais de uma vez, ou que começou a acontecer no passado e continua até o presente. Esse é o segundo uso do present perfect, ok? É quando eu tenho algo que começa no passado e ainda acontece até o presente. Vejam os dois outros exemplos, tá? Então, Phil has, estou usando has porque é Phil, é o presente do verbo to have. Phil has worked a lot in this new project, ok? Mesma coisa que esse aqui. Então, eu tô falando de algo. Ele has worked a lot. Então, ele começou a trabalhar muito e ele continua trabalhando muito. Então, é uma ação contínua. Ele não trabalhou um momento só. Foi um período maior. Então, eu uso present perfect. No segundo exemplo, a mesma coisa. Ó, the kids have finished their homework. Aqui, ó, se eu fizer um link, é como esse primeiro. Eu tô falando de algo que aconteceu em algum momento do passado, mas eu não sei exatamente quando. Porque não é importante. O importante é saber que eles terminaram o homework e não quando que eles terminaram, ok? Para eu fazer negativas e interrogativas, very simple. Eu vou trabalhar como o verbo to have aqui, ele é o meu auxiliar. Então, assim como no presente eu faço a negativa no auxiliar, no presente perfeito também. Então, James hasn't finished his chores, ok? Verbo have, mais um verbo no particípio. I haven't had time to read lately. Mesma coisa. Ah, eu tenho que fazer a contração? Não, não é necessário, apesar de que é bem comum. A mesma coisa acontece aqui em cima, tá? Quando eu tenho, por exemplo, I have, é muito comum a gente ver a pessoa fazer isso aqui, ó, I've, que é a contração do I e do have, ok? As contrações não são obrigatórias, mas elas são muito comuns, beleza? Para fazer interrogativa, very simple. Se esse have e has aqui são os meus auxiliares, eu sempre faço interrogativa com o auxiliar. Então, o que eu faço? Ó, se eu for pegar aqui a primeira, ó, eu vou pegar o meu verbo auxiliar e vou inverter de posição. Então, é exatamente isso que eu faço aqui, ó. Have you been to Italy? Meu verbo auxiliar tá na frente. Aqui tá o meu verbo no particípio. Has Linda called James? Mesma estrutura, meu verbo auxiliar para fazer a pergunta, ok? Ainda trabalhando com present perfect, eu tenho duas palavrinhas que são muito comuns. Na verdade, são 4. Elas não são só para o present perfect, mas elas aparecem muito no present perfect. Então, eu tenho for e since, already and yet. Let's check the examples. I have worked as a nurse for 10 years. Então, vejam, ó, tem uma marcação
marcação de tempo aqui. Não tem. Eu tô dizendo a duração de uma ação. Eu não tô dizendo, ó, eu comecei a trabalhar como enfermeira 10 anos atrás. Não. Esse meu trabalho, ele vem acontecendo, ele é contínuo há 10 anos, ok? Então, eu tenho present perfect e daí eu tenho uma marcação de duração, ok? For how long? For 10 years. My folks, my father and my mother, my folks have been married for 45 years. Então, meus pais se casaram há 45 anos e eles continuam casados. Então, e contando. E eu marco aqui present perfect, seguido pelo for e uma duração, não é uma data, é uma duração. Vejam esse último. Sally has worked for us since July, ok? Ué, mas peraí, mas eu tô marcando aqui um tempo? Sim e não. Tem uma marcação? Tem, July. Mas vejam, eu tô usando a palavra since. A palavra since, ela indica uma ação que tá, ó, acontecendo no passado e continua até o presente. E é uma das formas do present perfect. Por isso eu posso usar present perfect com a palavra since. Vejam que em nenhum desses casos, o que nunca vai ter com present perfect, tá? É impossível. Eu não vou ter last, eu não vou ter a palavra ago, ok? Porque past também não vai acontecer. Porque essas daqui são palavras que marcam mesmo o passado. O since e o for marcam duração de tempo e não passado, ok? Além disso, com o present perfect também é muito comum a gente usar already and yet, que significa já, ok? Eles são bem comuns, principalmente quando eu quero dizer, eu já fiz isso. Quando, não sei, não importa. O importante é que foi feito. Então, veja aqui, ó. Have you already paid your tickets, ok? Coloco aqui o already, na sequência eu tenho o meu verbo. Lembrando que already, ele vai seguir, só pra gente lembrar de posicionamento, o posicionamento do also, do always, do never. Ele é um advérbio como outro qualquer, ok? Então, ele vai estar antes dos verbos de significado ou depois do verbo to be, ok? Nesse caso, eu posso usar o already em perguntas ou afirmativas e o yet só para negativas. Então, vamos ver, ó. Have you paid your tickets yet? Ahá! Posso usar o yet na interrogativa também. Eu geralmente prefiro usar o already, mas as duas opções são possíveis. Principalmente, a gente precisa aqui se atentar no seguinte. Se eu tiver uma frase muito longa, o ideal é tentar usar, se for uma interrogativa muito longa, a gente pode dar preferência para o already, porque a ideia já fica mais clara no começo. Mas o yet também é possível, ok? Veja lá na negativa. Megan hasn't arrived yet. Nesse caso, eu tenho uma negativa, não posso usar o already. A minha única opção é o yet, ok? I have already finished my book report. Mesma estrutura, é uma afirmativa, eu tenho already, não posso usar o yet, ok? Então, quando que eu vou usar, né, already e yet? Already e yet, posso usar em perguntas, qualquer um dos dois. Yet, só negativas, só afirmativas, vou usar o already, beleza? Até a próxima!